começar oficialmente esse nossa segunda live, que a gente está carinhosamente chamando de Esquenta Jornadas, aqui pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual. A ideia declarada aqui nossa é de fazer pequenas inserções, verdadeiros spoilers, né? Quase trailers, né? Quase trailers daquilo que agora, há menos de um mês, vamos fazer lá na lindíssima cidade de Gramado, lá no lindíssimo estado do Rio Grande do Sul, né? Os dias 23, 24 e 25 de outubro, dedicados às nossas jornadas presenciais, né? Voltando aí ao mundo presencial, exclusivamente presencial, lá em Gramado, nas 14ª Jornadas de Direito Processual do nosso Instituto Brasileiro de Direito Processual. E hoje temos aqui um trio de especialistas, na verdade é um quarteto, é que o trio são os nossos convidados especiais, e a professora Flávia Rio fará aqui, às vezes, de mediadora, de apresentadora. Mas, antes de passar a palavra a ela para a apresentação, e para que, então, os nossos convidados especiais falem um pouco do nosso tema, né? Esse tema aí incrivelmente interessante, né? A justiça algorítmica, né? O que é essa justiça algorítmica exatamente e tal, né? Essa é uma discussão importante. Eu quero agradecer muito, né, o professor Darcy Guimarães Ribeiro, a professora Crícia Navarro, a professora Cristiane Yawakura e a professora Flávia Rio, né, por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui, né, nessa livezinha do dia 27 de novembro, Esquenta Jornadas, parte 2. Tá? Com isso, então, e lógico, vou ficar aqui porque eu também quero saber, quero aprender, vou passar a palavra à professora Flávia Rio, para então fazer uma brevíssima apresentação dos nossos convidados especiais, né? E o ambiente é bem informal mesmo, bem tranquilo, lógico, né? Como todos nós sabemos, e aí começam os debates, e o pessoal que vai assistindo, que vai entrando, fiquem à vontade de mandar perguntas, considerações pelo chat aqui, que na medida do possível a gente vai introduzindo para os colegas. Obrigado, gente. Flávia, a palavra é sua. Boa noite, obrigada, presidente Cássio. Boa noite a todos. Gostaria de, primeiramente, de agradecer, em primeiro lugar, pelos nossos palestrantes associados do IBDP, professor Darcy Guimarães Ribeiro, professora Cristiane Wakura, professora Trícia Navarro, por terem aceitado o nosso convite de estar aqui conosco. Os professores estarão conosco também nas Jornadas Brasileiras de Direito Processual, de 23 a 25 de outubro, em Gramado, como o presidente Cássio Scarpinella Bueno mencionou. E hoje, então, a ideia é exatamente que, como nós apelidamos de Esquenta Jornadas, é exatamente nós fazermos um pequeno brainstorming de algumas ideias, né? Que serão tratadas com maior vagar, com maior profundidade nas jornadas, que são realmente uma imersão mais profunda nos temas mais candentes de direito processual na atualidade. Então, como a questão do processo da tecnologia, nessa vertente da inteligência artificial, né? O processo de tecnologia realmente já está avançando de tal modo que nós já começamos a falar, né, de uma eventual justiça algorítmica, então, realmente, é a fronteira atual de avanço da tecnologia no nosso ambiente, no nosso sistema de justiça. Então, hoje é a tônica da nossa conversa, vamos colocar assim, nesse Esquenta Jornadas. Então, para tanto, nós teremos, com muita honra, o professor Darcy Guimarães Ribeiro, pós-doutor pela Universitat de l'Estudi de Firenze, doutor em Direito pela Universidade de Barcelona, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, professor titular da Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, professor titular da PUC do Rio Grande do Sul, professor adjunto da Universidade Franciscana, advogado, árbitro, membro de vários institutos e, para nossa grande alegria e honra, do nosso querido Instituto Brasileiro de Direito Processual. Temos também a professora Trícia Navarro Xavier Cabral aqui conosco, também abrilhantando essa noite, essa nossa conversa, que tem pós-graduação pelo Centro de Ensino Superior de São Carlos, também pela Faculdade Autônoma de Direito FADISP, mestrado em Direito Processual pela nossa estimada Universidade Federal do Espírito Santo, da qual é docente, inclusive, do PPGD, né, professora Trícia? Doutorado aqui pela nossa querida UERJ, o que muito nos honra, pós-doutora em Direito Processual pela USP, juíza de Direito do Tribunal de do Estado do Espírito Santo, enfim, professora de vários cursos, inclusive de escolas de magistratura, para nossa alegria, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e uma das fundadoras
da ideação processualistas, né, professora Trícia? E teremos também, né, nesse nosso trio de ouro, a professora Cristiane Rodrigues Iwakura, doutora e mestre em Direito Processual pela UERJ, nossa casa, pós-graduada em Direito Público pela UNB e em Regulação de Mercados de Capitais pela IBMEC, instrutora e coordenadora acadêmica de disciplinas do mestrado profissional e da pós-graduação em Advocacia Pública da Escola da Advocacia Geral da União, coordenadora do Grupo de Pesquisa Gestão Estratégica e Inovação na Advocacia Pública da Escola da AGU, professora da especialização do CEPED-UERJ, advogada, né, procuradora federal dos quadros da AGU, e, para nossa alegria, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Brasileira Elas no Processo. Então, são 3 grandes professores de direito processual, grandes profissionais do direito, e aí, então, vou levantar a bola, inicialmente para o professor Darcy Guimarães Ribeiro, para fazer a pergunta de ouro para a gente começar aqui, né, professor Darcy? Então, professor Darcy, há quantas anda essa ideia da justiça algorítmica em setembro, Brasil, setembro de 2022? É futuro? É presente? Vamos começar, então, essa nossa conversa com muita alegria com o professor Darcy Guimarães Ribeiro. Muito bem-vindo. Muito obrigado, minha querida amiga Flávia Rio, dizer que é uma satisfação e um prazer hoje estar aqui com vocês, diante do nosso querido presidente, Cássio Scarpinella, das minhas queridas amigas Trícia Navarro e Cristiane Iwakura, dizer que é uma honra hoje poder trocar algumas ideias com o pessoal em relação ao tema que tem me preocupado bastante nos últimos tempos, que é inteligência artificial e neurociência, mas hoje nós vamos ficar na inteligência artificial. Uma das coisas mais importantes, eu acho, antes de se entrar no assunto de inteligência artificial, até para as pessoas entendam o que a gente está falando e não comecem a imaginar de maneira diferente, a inteligência artificial, ela pressupõe que se visualize ela de 2 formas. Ou nós visualizamos a inteligência artificial de uma maneira prospectiva, ou visualizamos a inteligência artificial de uma maneira retrospectiva. Eu, particularmente, visualizo a inteligência artificial de uma maneira prospectiva. Por quê? Por uma questão muito simples. Em termos de inteligência artificial, né, o futuro é hoje. O futuro é hoje. Então, isso significa dizer que enxergar a inteligência artificial é enxergar a inteligência... Isso é uma crítica que, esses tempos, numa banca de doutorado eu fazia, porque as pessoas que haviam o candidato trabalham com a ideia do direito dever ser, e aí trabalham a inteligência artificial como ser. Eu acho que deveria ser o contrário. Deveria ser ao contrário, porque a inteligência artificial ela tem que ser vista não como ela está hoje em setembro, Flávia, porque setembro já é passado em termos de inteligência artificial. E quando estamos aqui conversando, as questões estão passando muito rápido. O avanço tecnológico hoje é brutal, é irreversível. Né? O futuro é presente. Hoje estamos vivendo uma revolução silenciosa. Eu gosto muito da expressão do Pérez Lúria, que diz que estamos na pós-humanidade. O Maurício Benvenuti diz uma frase que eu gosto muito, que diz: a inteligência artificial ela não pede licença, né? Ela não pede desculpa, ela não vai pedir licença, é desculpa. Não tem esta, é muita rapidez, é muita rapidez. E não vou falar de algoritmos, de viés, de sistema que tem no STJ, nem nada, porque os nossos colegas têm que se dar conta do seguinte: não é mais uma questão de saber se nós vamos ou não vamos ter inteligência artificial. Isso é uma questão superada e é passado. O que nos interessa agora é saber o seguinte: quando teremos e como teremos. Né? Porque isso é só uma questão de tempo. A resolução 332 do CNJ agora faz toda uma principiologia baseada no direito internacional para regulamentalizar a inteligência artificial. Tá? E o processo tem que trabalhar. E nós, advogados, temos que nos adaptar. Olha, se os advogados já tiveram dificuldade com o processo eletrônico, não imagine a dificuldade que vão ter com inteligência artificial. O processo eletrônico era simplesmente um meio, e é um meio, de tornar o físico em virtual. Isso é fácil. Porque a ideia de técnica, ainda nessa perspectiva, a técnica continua sendo o meio. O processo eletrônico é o meio.
O problema é que os sistemas de inteligência artificial hoje têm transformado a técnica, aquilo que Jacques Ellul já falava em 1954, tem transformado a técnica num fim em si mesmo. E isso é uma revolução brutal, porque toda a história da humanidade nós tivemos sempre a técnica como um meio, como algo auxiliar para que nós alcançássemos o resultado de maneira mais rápida, com a revolução industrial, as máquinas. Hoje, a inteligência artificial está fazendo pelo nosso cérebro o que as máquinas fizeram para os nossos braços. Então, só para que, e já finalizo, para dar oportunidade para minhas queridas amigas, que eu estou muito ansioso, é que eu costumo dizer o seguinte: na nossa sociedade digital, as pessoas têm que se dar conta que a técnica hoje é um fim em si mesmo, é autônoma. E o que significa dizer isso? Isso significa dizer o seguinte: por que a técnica é autônoma? O Jacques Ellul vai dizer, porque hoje eu não mais posso fazer as minhas escolhas. Ou seja, a técnica fez as escolhas que eu poderia ter feito e já não posso mais. Exemplo, eu posso até advogar sem conhecer a Constituição Federal, pese não ser aconselhável, e posso ganhar muito dinheiro. Sem conhecer a Constituição. Agora, eu jamais posso advogar sem isto aqui na minha frente, sem o computador. O que significa dizer que eu já não tenho mais opção de poder advogar sem computador. Porque com o processo eletrônico, esse meio, nessa perspectiva que eu estou colocando, o computador é muito mais importante para o exercício da advocacia como exercício da cidadania do que a Constituição Federal. Porque se tornou algo inevitável. Isso significa dizer que a técnica passa a ser um fim cada vez mais. Olha agora a relevância da questão federal, repercussão geral. A minha maior dificuldade hoje nos temas processuais é saber como ludibriar a máquina. Como ludibriar a máquina? Eu já não estou mais preocupado com o desembargador. O desembargador, para mim, passaram a ser um problema de menor preocupação, porque é mais fácil convencer um desembargador que me ouve minhas expressões do que uma máquina quando faz uma análise de um recurso especial, de um recurso extraordinário. Isso é muito mais difícil. E é para isso que temos que estar preparados. Perfeito, professor Garcia. Bom, agora eu vou passar a bola, então, para a professora Trícia Navarro, para nos dizer, então, com a experiência como magistrada, com a experiência também por anos no Conselho Nacional de Justiça, um pouco, né, complementando o que o professor Darcy falou, essa questão, né, da temperatura, né, professora Trícia, da evolução da inteligência artificial, agora em primeira pessoa, dentro do Poder Judiciário. Qual a sua percepção sobre esse tema, professora Trícia? Boa noite. Boa noite, professora Flávia. Obrigada aí pelas gentis palavras. Boa noite, professor Cássio, nosso ilustre presidente do IBDP, professor Darcy, professora Cristiane. É um prazer estar aqui aprendendo, né, com os senhores sobre essas perspectivas, novas perspectivas sobre a tecnologia e sobre a inteligência artificial. Bom, na qualidade de magistrada, eu sempre penso e estudo a tecnologia e a inteligência artificial como política judiciária. Então, eu tento entender que exatamente isso vai afetar o meu dia a dia, o que isso vai afetar a minha decisão, o que isso vai afetar a minha gestão. Então, essa é a minha perspectiva, né? E quando eu penso nesses temas, eu não estou preocupada em aprender a programar ou a ser desenvolvedora, mas eu estou, sim, preocupada em entender quais são os reflexos disso dentro do processo, dentro do direito e também dentro do Poder Judiciário. E é claro que isso tudo tem afetado muito o Poder Judiciário. Toda essa transformação digital que está acontecendo na sociedade, naturalmente, ela está transformando também o direito e está transformando também o Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, embora nós, né, já tivéssemos aí algumas leis desde 2006 prevendo o processo eletrônico, com o Conselho Nacional de Justiça, a gente tem, os tribunais, eles têm a grande chance de entrar na perspectiva tecnológica com diretrizes.
e com alguma segurança. Por quê? Se a gente não tivesse o Conselho Nacional de Justiça, cada tribunal, cada um dos mais de 90 tribunais, iam ter que lidar de forma diferente, instituir formas diferentes de uso de tecnologia de inteligência artificial. E o que o Conselho Nacional de Justiça faz? Ele cria algumas tecnologias, e inclusive alguns modelos de inteligência artificial, ele regulamenta vários, nós temos inúmeros atos normativos, resoluções, recomendações envolvendo a temática, né? E ele dá essa segurança jurídica para que os tribunais eles possam efetivamente aplicar isso tudo. Com a pandemia, isso se potencializou dentro do Poder Judiciário. E, obviamente, o Conselho Nacional de Justiça também deu um upgrade na sua perspectiva tecnológica, né? Então, desde da gestão do ministro Dias Toffoli, passando pela gestão do ministro Luiz Fux, que criou a Justiça 4.0, são inúmeros programas, e o que o CNJ quer, acima de tudo? Trazer uma governança para o uso da tecnologia e da inteligência artificial no Poder Judiciário, para que a gente não fique, para que a gente tenha minimamente um controle sobre o que está sendo feito, né? Como está sendo feito, quais são os princípios que estão sendo observados, e fazendo aí esse balanço também entre efetividade, né, e garantia dos direitos fundamentais, que dentro do Poder Judiciário e dentro da teoria da decisão em última análise, o que a gente quer, né, garantir esse equilíbrio de eficiência quantitativa, que é o que muitas vezes as máquinas ajudam a fazer, eles auxiliam na questão de gestão do Poder Judiciário, auxiliam na tomada de decisão por meio de modelos que vão fazer com que o juiz possa depois fazer toda uma interpretação em torno de uma minuta para só assim decidir. Tem as ODRs, que são as Online Dispute Resolution, que são formas, né, tecnologias que ajudam na própria resolução de conflito, que também tem transformado a forma de resolução de conflitos. Então, dentro do Poder Judiciário, são inúmeras as perspectivas, mas eu acho que a maior é essa, assim, é a governança em termos de utilização e em termos de garantia dos direitos fundamentais. Dentro do Poder Judiciário, a gente tem os laboratórios de inovação, que são mais presentes no âmbito da Justiça Federal do que na Justiça Estadual, e não por outra razão, os juízes federais eles estão absolutamente familiarizados com inúmeras técnicas, inúmeras formas, né, de criação de inovação, e a Justiça Estadual ela tem tentado correr atrás para tentar chegar a esse nível de inovação que, por exemplo, a Cris tem, e provavelmente ela vê isso no âmbito da Justiça Federal com muito mais frequência. Mas o fato é que todos os tribunais hoje estão sendo afetados com isso. Tem inúmeros benefícios, porque, de fato, a automação dos fluxos processuais, a ajuda em tarefas que seriam feitas por horas, por inúmeros servidores, estão sendo reduzidas para minutos ou segundos. O auxílio de minutas para que o juiz possa depois decidir de forma mais, enfim, com dados já pré-selecionados, com uma pré-pesquisa. Tudo isso são benefícios e que vieram para ficar. Nós temos alguns riscos? Temos alguns riscos, né? O próprio uso da inteligência artificial, ela traz, pela sua... E aí, Cris, você me corrija se eu falar alguma coisa errada. A inteligência artificial, ela fascina, né? Pelas suas potencialidades de tarefas, ela fascina. Mas, por outro lado, ela tem o que os técnicos chamam de opacidade, que faz com que as pessoas não saibam exatamente qual o caminho percorrido com aquela fórmula matemática para que se chegasse ao resultado. E é isso que os juízes vão ter que começar a enfrentar. Por quê? Porque faz parte da função do juiz, por exemplo, a fundamentação. Então, um juiz que dá uma decisão com base em uma minuta feita
num programa de inteligência artificial, creio que ele terá que demonstrar isso na própria decisão. E eu não vejo muito essa discussão de os juízes, os magistrados, de modo geral, terem essa consciência de demonstrar que estão usando parte da sua construção, né, decisória, mesmo que seja a parte estatística ou uma parte mais simples, jurisprudencial, com o uso de uma tecnologia, de uma inteligência artificial. Então, a transparência, eu acho que é um dos princípios que tem sido regulado no mundo inteiro e dentro das decisões judiciais, eu acho que isso vai ser muito importante. E, para terminar, uma outra preocupação que me vem é a possível judicialização da inteligência artificial, que é o que a gente não vê muito ainda. Mas eu, como juiz, eu estou preocupada. Eu estou preocupada em, daqui uns dias, chegar uma questão para mim de propriedade intelectual envolvendo a programação, quem fez, de quem é o código-fonte, porque hoje a gente vê esses robozinhos sendo disseminados. Aí um faz num tribunal, o outro faz num tribunal, o outro faz no outro tribunal, muitas vezes muito próximos, então pode surgir isso. Questões relacionadas a cirurgias médicas, né? A gente tem muito caso de saúde. Aí uma cirurgia que tem o auxílio de um robô, como é que fica essa responsabilidade? É do hospital? É do programador? É do médico? Como é que fica essa responsabilidade? Porque a responsabilidade no uso da inteligência artificial tem sido bastante discutida e ninguém consegue um modelo adequado ainda para seguro e que se adeque ao que a gente tem hoje de responsabilidade civil no nosso ordenamento. Então, tem algumas questões que eu fico pensando, gente, se a pessoa tiver um cartão de crédito, e eu já tive um cartão de crédito negado, assim, da noite para o dia, eu pedi num dia, no outro dia estava lá, olha, infelizmente você não está no perfil. Por que eu não estou no perfil? Eu não tenho dívida, eu não estou no Serasa, por que eu não tenho perfil? E se eu quiser judicializar isso, para saber que dados eles usaram? Por que eles não quiseram? Por que eles não me deram esse cartão? É porque realmente eu não tenho um perfil comercial para eles? É porque eu sou mulher? Então, o fato de eu ser mulher, a minha tendência é gastar mais, então talvez né, os dados que alimentaram aquele algoritmo disseram, olha, essa aí não tem maturidade? Como que é isso? Então, são inúmeras questões que, quando elas começarem a ser judicializadas, vai trazer para o juiz uma complexidade e, naturalmente, ele vai ter que se valer não só de um estudo em relação a isso, como também se valer de técnicos, né, que possam auxiliar nessas questões que, eventualmente, possam ser judicializadas. Então, professora Flávia, essas são as minhas inquietações em relação à inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Maravilha, não são poucas, né, professora Crícia? Não são poucas, porque essa temática é uma temática interdisciplinar, isso eu não sei se o professor Darcy, a professora Cristiane comungam isso, vou em seguida passar a palavra à professora Cristiane, mas toda vez que eu ouço e reflito sobre essa temática, né, presidente Cássio, eu acho que o desafiador é um dos temas candentes no direito processual que tiram o processualista da zona de conforto, né? Então, nos exige, nos impele a emergir em outras searas do conhecimento e realmente aí nos desafia sobremaneira, nos tira, né, da nossa zona de conforto. Eu acho que aí é uma dificuldade a mais dessa temática, né? A gente ter, ao mesmo tempo, não conseguir oferecer respostas que estejam aí dentro do nosso arsenal comum que nós estamos habituados a manusear, né, professora Cristiane? Então, eu queria ouvir, né, a professora Cristiane aí uma entusiasta, uma profunda conhecedora e desbravadora também dessa temática do processo de tecnologia, advogada da União, né? Até outro dia estava aí à frente da escola da AGU aqui na nossa região. Professora Cristiane, a quantas anda essa temática da inteligência artificial no âmbito da advocacia
pública, qual é essa questão, como o professor Darcy falou, que já não é, atual, né? Ela realmente fica a cada minuto mais obsoleta e é renovada. Como está esse ciclo na advocacia pública, e principalmente na Advocacia Geral da União, que tem um volume gigantesco de processo e, portanto, interessa a todos nós. Bom, obrigada, Flávia. Agradecer aqui o convite ao presidente, professor Cássio Carpinella, né, que a gente é fã, né? Quem que não tem um livro, né, do professor? É uma grande honra estar aqui também ao lado aí de Flávia, que eu tanto admiro, né? Uma professora muito querida. Muito obrigada. Professora Trícia, professor Darcy, né, que eu já conheço o trabalho de vocês, já acompanho. Então, assim, é uma grande honra estar aqui para falar de um tema que me é tão caro. E aí eu queria, né, eu sou muito visual, né, gente? Acho que eu estou muito pelo visual law. Eu queria pedir licença para compartilhar aqui uns slides, mas é coisa rápida, viu? Se eu passar de 7 minutos, já podem me falar. Eu vou compartilhar aqui para orientar aqui. Deixa eu ver. Vocês estão visualizando? Aberto? Aberto? Maravilha. Bom, então aqui está o nosso tema, né? Inteligência artificial, que é esse lado da emoção, o lado da razão, e a gente passa a trabalhar isso a partir de máquinas, né? E como o professor Darcy falou muito bem, não tem volta, né? É uma realidade que nós temos e ficou, né? Definitivamente, ainda mais depois da pandemia. E agora, como a Trícia falou muito bem, né? Agora a gente tem que saber regular bem essa tecnologia, essa inteligência artificial, né? Instituir governanças, mecanismos de controle. E aí eu diria que a gente teve várias eras aí, né? Do acesso à justiça. Agora eu acho que a gente está na era da eficiência processual. A maior preocupação é conferir eficiência. Vocês podem ver, a lei do governo digital, para mim, é uma das leis assim que, né, me impressionaram, né, durante essa pandemia. Ela fala em eficiência, ela inclusive reformula esse conceito que a gente tem sobre a eficiência. Não é só a questão de celeridade, pelo contrário, a duração razoável, né? Tem que durar o tempo que tem que durar e o resultado ele tem que ter qualidade. E para isso a gente tem vários mecanismos, né? Várias ferramentas tecnológicas que vão potencializar bastante essa prestação jurisdicional, né? Não só em termos quantitativos, mas principalmente qualitativos. Isso também acaba também interferindo, né? A professora Trícia falou, na gestão. Às vezes a gente só fala em atividade jurisdicional, mas a gestão é importante, né? Que é onde eu estou trabalhando agora. A gestão de processos, tem gente que não é... Eu já vi assim, grandes advogados, né, que não são tão estudiosos, mas são ótimos administradores, né? Então, temos várias funções a serem desempenhadas dentro da advocacia e a gestão tem um papel bastante relevante. E aí, no processo de tomada de decisões, o emprego da inteligência artificial tem sido meio que central, né? Um elemento que tem auxiliado bastante e também tem trazido preocupações, né? Exatamente por isso. Você quer substituir a atividade cerebral, a atividade humana, mas será que o computador ele vai acertar ou ele vai trazer novos erros, né? A gente tem que estar de olho nesse processo de tomada de decisões. E a gente tem aqui um estudo, né, que hoje, inclusive, estou fazendo uma pós nisso, de jurimetria, né? Jurimetria é o quê? A estatística aplicada ao direito, né? A gente passa a extrair dados, né? Hoje a gente tem, né, esse grande ativo, que é o dado, né, mais valioso que o petróleo, e a partir dessa coleta de dados a gente pode desenvolver vários estudos, várias pesquisas, e isso pode incrementar de forma substancial a nossa atividade. E eu trouxe aqui alguns exemplos, rapidamente, aqui, só para trazer realmente a curiosidade, como é lá na AGU, né? Nós temos lá o Departamento de Gestão Estratégica, um painel de indicadores.
E a gente trabalha com base na jurimetria, essencialmente, né? Então, a gente faz gestão de contencioso, do consultivo, de comunicação, de capacitação, né? E eles estão todos interligados, né? Quando eu vejo que tem um setor que está com uma certa deficiência, eu vou lá e invisto, né, em ações para incrementar, para melhorar aquele setor. Então, isso tudo é possível graças a essa estatística. Então, nós temos aí também um painel de redução de litígios, e aí Flávia, que gosta muito, né, dos meios alternativos adequados, né, consensuais, a gente tem lá uma preocupação também nos indicadores com relação aos acordos judiciais, a melhoria da informação também, que quebrando a simetria informacional, a gente também evita a judicialização de várias questões, né, e outros, né, modelos de consultivo. Temos um painel aqui específico só para a Covid-19, né? No enfrentamento da pandemia, a gente teve que desenvolver modelos e simplificação de fluxos de procedimentos para atender emergencialmente a contratações, né, de medicamentos e outros insumos, e cobrança, e por aí vai, né? O campo é bastante rico. E aqui só um exemplo, tá? Isso aqui são dados fictícios, só para a gente visualizar, não ter problema com a LGPD. Aqui a gente tem um painel de contencioso, que a gente tem aqui uma taxa de sucesso judicial, e a gente faz o controle disso, a gente entende como é que está a atuação da AGU, vejam, né, como é que aumenta exponencialmente em fevereiro, às vezes cai em abril, e é claro que a gente tem explicação, né, para esses índices irem flutuando dessa forma, mas é interessante que a gente tem sempre meta e a gente se mantém dentro daquela meta estabelecida, né? Então, a gente tem uma visão global, a gente pode fazer filtro por órgão, por região, por unidade, e compreender, inclusive, as diferenças regionais, isso tudo através da inteligência artificial. Aqui um painel um pouco mais rebuscado, esse painel aqui, para quem quiser saber, é um painel feito, né, a partir do Power BI, né? Power BI é um programa que nós temos para uma gestão visual de dados, então você consegue fazer esses gráficos, né, em barras, esses índices, né? E aqui a gente fez um indicador estratégico, né, de taxa de sucesso considerando a matéria. Então, vejam lá que eu tenho um maior êxito no auxílio-doença previdenciário, um pouco menor na aposentadoria por invalidez, né? E a gente faz esse controle, e a gente tende, inclusive, a atuação como que está sendo no administrativo, né? Que a gente sabe, tem um índice muito alto de judicialização, a gente está com algum problema no administrativo, e a gente, com a atividade nossa consultiva, preventiva, nós vamos lá, né, e estancamos aquele gargalo, né? Então, a gente também tem esse controle. Aqui o de redução de litígios, né? A professora Flávia, vê aí como é que está crescente a redução de litígios, então estamos bem felizes, e esses dados de inteligência artificial são responsáveis por esse incremento. Então, é interessante isso, que é meio, né, uma metalinguagem, a própria tecnologia vai melhorando o desempenho e ela mesma vai nos mostrando essa melhoria. Aqui uma análise também de produtividade, né? Hoje em dia a AGU ela tem sido bastante rigorosa no controle, principalmente com a adoção do trabalho remoto. Então, né, o pessoal fala que servidor não trabalha, está aí, né? Um painel de produtividade, o pessoal está em casa e está produzindo muito mais, porque a gente evita, né, desperdício de tempo com deslocamento e acaba investindo em qualidade de vida e, principalmente, na nossa dedicação a essas atividades, né? Às vezes, se a gente não controlar, a gente até trabalha mais do que 8 horas por dia, né? Você entra até no final de semana trabalhando. E esses indicadores são interessantes, que tem até um mapa, né? Você faz até um controle por região, ali com zonas de calor, onde há uma maior produtividade, e a gente faz, é claro, né, uma análise comparativa disso com relação também ao número de demandas que ingressam naquela localidade, e isso é importante para a gestão de pessoas. Então, a gente também consegue
fazer uma melhor gestão de quantas vagas, qual vai ser a lotação ideal na localidade X, a gente precisa de mais procuradores ali, na outra um pouco menos, e a gente já está também no movimento de desterritorialização, a gente já tem a formação de equipes nacionais, então, às vezes, eu posso estar aqui no Rio tratando de algo no Mato Grosso do Sul, né? Então, nós somos realmente nacionais, né? A gente tem essa possibilidade, tudo graças à tecnologia e à inteligência artificial. Aqui alguns desafios, só para a gente, né, colocar aqui em debate, mas os professores, né, professor Darcy e professora Trícia já falaram. Quando eu falo de inteligência artificial, me vem essa imagem das crianças aprendendo, que é exatamente esse, né, que é o processo que nós temos ali, né, de aprendizagem das máquinas, são crianças. Então, se você ensina de uma maneira incorreta, de uma maneira inadequada, elas vão sair falando bobagem, da mesma forma também a inteligência artificial ela pode levar a alguns problemas. Aqui, o primeiro problema que eu aponto, que o CNJ tem desempenhado um papel excelente, né, elogiável nesse sentido, que foi a minha tese de doutorado, a questão da interoperabilidade. E eu coloco aqui as peças de Lego para a gente visualizar cada sistema como se fosse uma peça de Lego que deve se encaixar perfeitamente na outra, né? E quanto melhor for essa interoperabilidade, melhor vai ser a eficiência, porque eu vou ter uma comunicação mais ágil e eu vou ter uma troca, né, de informação bem mais facilitada, sem contar também que o usuário ele vai ter uma facilidade de navegar em todas essas plataformas, né, por se tornar cada vez mais intuitiva e padronizada. Questão que já foi falada também dos vieses cognitivos é uma grande preocupação, e aqui eu falo sobre o ponto de vista de quem programa a inteligência artificial. Será que nós temos um número de amostragem suficiente que represente a realidade da população brasileira? Que é isso, é exatamente isso que leva aos chamados vieses cognitivos, né? Em um evento recente, né, me trouxeram um exemplo não apenas de sistema, mas de produto, que foi o desenvolvimento de um dispenser de sabão que não reconhece a pele negra. Então, a pessoa, para poder acionar, tem que colocar um papel branco em cima para acionar. Então, vejam, na hora de desenvolver aquele produto, houve uma falha muito grave no quê? No foco no usuário, né? Quem que vai ser o usuário? Tem que ter uma amostragem que represente todas as pessoas que potencialmente vão utilizar aquele produto. E, da mesma forma, eu vou ter essa preocupação quando eu tiver alguma inteligência artificial para uma tomada de decisão judicial. Será que a amostragem é suficiente? Será que eu tenho um controle sobre isso? E o CNJ vem se esforçando nesse sentido. Trícia falou muito bem da questão da governança, exatamente para evitar essas conclusões equivocadas, né, que estão cada vez mais distanciadas da nossa realidade. De outro lado, a gente tem também, às vezes, que essas diferenças, na verdade, esses vieses, eles apenas reproduzem um problema estrutural que nós temos na nossa sociedade. Então, quem sabe isso possa também servir como um indicativo para que nós possamos desenvolver melhor as nossas políticas públicas, para diminuir essas desigualdades, promover uma melhor inclusão social. E aqui o último tópico, já finalizando, que é a maior das preocupações, que é da ética e accountability, que é exatamente isso, né? Será que eu tenho dados suficientes, eu tenho informações, eu tenho transparência para saber como que foi formada uma decisão a partir da inteligência artificial, né? Nós temos já normas no sentido, né, de trazer essa preocupação, né? O CNJ está de parabéns mais uma vez, sempre, né, pioneiro, pensando nisso, que a gente, de fato, né, o Poder Judiciário já abriu, falou, olha, vocês têm que colocar aí, de forma transparente, como que vocês chegam a um padrão decisório. Agora, a gente não tem isso ainda no setor privado, né? Então, é claro, a gente não tem como impor isso, e a gente tem aí as leis de proteção, né, industrial. Então, como que a gente vai compatibilizar esse sistema? Então, essa também é uma provocação que eu coloco. Então, hoje em dia, eu diria que uma das maiores preocupações em termos de inteligência artificial é o quê? É a ética,
e o accountability, que é essa prestação de contas, essa transparência nesses mecanismos de inteligência artificial. Então, com isso aqui eu encerro aqui a minha exposição, espero ter sido bem rápida, e é isso, né? Então, deixo aqui os assuntos para serem debatidos. Maravilha, obrigada, professora Cristiane. Eu vou passar a palavra ao presidente Cássio, para que ele também possa esquentar aqui o debate, né, professor Cássio? A palavra é sua. Só esquentar o debate mesmo, porque é uma quantidade de dúvidas absolutamente insuportável perto das respostas, né? Mas vejam, isso até a todo o pessoal aí que está prestigiando aqui, esse nosso esquenta jornadas, né? Veja, o professor Darcy falou, a professora Trícia falou, agora a professora Cristiane falou e mostrou, né? Aí o visual falou e mostrou. Esses dois grandes problemas, que, assim, grosso modo, a gente pode até falar, né? São as duas faces da mesma moeda. De um lado, os vieses cognitivos, né? Isso, enfim, existe mesmo fora da inteligência artificial, mas é um problema, ao meu ver, hipertrofiável, né? No âmbito da inteligência artificial. E, de outro lado, enfim, é exatamente isso que a professora Cristiane propôs, que a gente está na ética e a accountability, no sentido, ou seja, o que está acontecendo lá do lado de lá na hora da formação, né? Da programação e tal. Eu acho que aí tem muito a ver justamente com essa proposta, né, dessa live, até o nome, né, tal da justiça algorítmica. Então, eu queria ouvir, né, o próprio nome, né, que foi uma sugestão do professor Darcy, que eu fiquei, né, é engraçado, é intelectualmente incomodado com o nome, né? Mas no bom sentido, né? Porque, puxa, é isso, foi o que o Darcy falou de cara, ó, já está aí, né? Não é para ontem, não é se, é quando, né? E esse quando, veja, a resolução de 2020, né? Sobretudo os tribunais superiores, a federal, a própria AGU, como a professora Cristiane está falando, tal, já estão trabalhando nisso. Então, eu queria saber como é que a gente... e aí, essa é a pergunta, tá? Eu não tenho nenhuma pretensão de dispor propriamente, mas é realmente uma angústia, né? Como é que a gente controla exatamente se há ou não esses vieses cognitivos? Porque, veja, o que me preocupa, e sempre com a devida vênia, né? Mas é muito bonito isso na perspectiva da resolução, entre outras questões que não vem ao caso. Mas, veja, a coisa, no fundo, vem dada, né? Quer dizer, a inteligência artificial é implementada como um dado. Aqui, como a professora Trícia falou, fazendo paralelo com o indeferimento do cartão de crédito. Ele foi, ó, a resposta para o consumidor é: você não se enquadra, ou não te dou. Né? Ou o exemplo da professora Cristiane lá do ponto de vista do dispenser de sabão, a resposta do consumidor, ó, infelizmente, isso aqui não pensamos na sua pele. Olha que coisa horrorosa, né? Literalmente desumana. Mas e do ponto de vista da justiça? Né? Aí o professor Darcy brincou, não, mas agora o meu problema já é com a máquina. Antes, saudades do tempo em que você tinha que convencer um ser humano. Né? Então, eu queria ouvi-los um pouco mais, porque a gente pode respeitar essa mesma ordem, né? O professor Darcy já tomou uma aguinha, daí a professora Trícia, a professora Cristiane, só atentando ao nosso horário, infelizmente, né? Coisas boas passam rápido. Professor Darcy, por favor. Então, vamos lá. A minha primeira preocupação é a seguinte: a inteligência artificial eu gosto tanto e tenho visto isso hoje como algo inevitável, que eu costumo dizer o seguinte: eu já tive a oportunidade de falar sobre todos estes princípios atuais da equidade, confiabilidade, impacto social, responsabilidade, transparência, comparando a aplicação deles para a inteligência artificial e para a inteligência humana. E a meu modo de ver, a inteligência artificial ganha. Vou dar um exemplo. É mais fácil eu mudar um viés da inteligência artificial do que eu mudar o viés de um desembargador. Eu tenho que esperar ele se aposentar. Não existe essa mudança. Não existe essa mudança. Então, eu costumo dizer o seguinte, e isso é algo que me complica, porque vejam bem, os algoritmos, meus amigos, eles não estão preocupados com aquela nossa ideia de justiça. A não ser que ele seja... Ele não está preocupado. Os algoritmos, eles estão preocupados nessa perspectiva em resolver um conflito de forma eficaz, barata e rápida. Por isso vai ser tão relevante. Porque a essência do processo, talvez aquele livro clássico do professor argentino, dizer, a essência de um processo ele tem que ser rápido, barato e eficaz. E o algoritmo alcança isso de uma maneira anos-luz na frente. Agora, a pergunta é a seguinte:
Veja bem, com a inteligência artificial, a diferença entre ciência humana e a ciência exata, ela está desaparecendo rapidamente. Isso está desaparecendo. O que significa dizer isso aí, por exemplo? A pergunta é, por exemplo, será que a jurisdição apresentada pela Constituição Federal é aquela prometida hoje pelos algoritmos? Temos que... Não há uma resposta. Ou seja, essa justiça algoritmo, ou seja, qual seria a diferença entre essa ideia de justiça humana e essa justiça algorítmica? Eu, particularmente, eu sou daqueles que eu acredito que a inteligência artificial não vai destruir o direito, não vai eliminar a advocacia, não vai eliminar a magistratura, como, infelizmente, alguns pensam. Eu acho que a inteligência artificial ela é extremamente bem-vinda por uma coisa muito simples. Ela vai nos libertar do domínio da massificação que sufoca hoje o verdadeiro sentido de direito. Basta nós olharmos, meus amigos, o CNJ, eu não preciso do CNJ. Agora, em maio, eu estive dando uma palestra, agora eu me pesquisei, em maio, meus amigos, uma Câmara criminal, e não é a Câmara de Direito Público, uma Câmara criminal julgou, das 9 ao meio-dia, 726 recursos. Uma Câmara de Direito de Família, a 8ª Câmara de Direito de Família botou esse dia aqui para julgar 1.090 processos numa sessão. A ideia de justiça algorítmica, nessa perspectiva, vai substituir, porque é impossível o magistrado julgar 300 processos numa sessão em direito de família, que é algo extremamente personalizado e individualizado. Então, a inteligência artificial vai substituir o estagiário em certo sentido. Vai substituir o estagiário em certo sentido. E com acréscimo, nada contra o estagiário. Mas eu costumo brincar que a inteligência artificial ela traduz o que para o Dworkin era juiz Hércules. Aquela metáfora do juiz Hércules não é mais uma metáfora. Isto não é mais uma metáfora hoje. Isto já é uma realidade. Agora, claro, isto tem um preço. Isto vai ter um preço. Podemos ter qualidade. A máquina, como disse a professora Cristiane, a máquina vive do que nós ensinamos para ela, é como uma criança. A qualidade dos dados é que vai produzir a qualidade de uma decisão. Então, eu não tenho receio nenhum de uma inteligência artificial. Eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro ser julgado por uma inteligência artificial, porque a inteligência artificial hoje ela vai emplacar muito melhor a ideia do 926, porque ela traduz muito mais coerência, muito mais integridade, e é por isso que eu acho que a ideia de padrões decisórios, eu particularmente sou mais resistente com a ideia de precedente, eu acho que os padrões decisórios hoje vão se implementar de uma maneira muito segura em virtude da inteligência artificial, porque é dificílimo implementar precedentes com justiça humana e com o tipo de magistrados, às vezes, que nós temos. Mas isso vai ser muito fácil com inteligência artificial. A padronização. Isso vai ser muito complicado. Professor Cássio, eu vendo a professora Cristiane fazer aquilo lá, eu fico apavorado. Como é que nós, advogados, vejam só o grau de organicidade que tem o poder público. Nós vamos ter que criar agora, professor Cássio, o princípio da hipossuficiência privada, e vamos ter que começar a interpretar alguns princípios processuais na perspectiva de advogados privados, porque não vai dar para concorrer com isso aí, não tem inteligência humana que consiga suprir essas estatísticas, tu entendeu? Vai ser muito difícil, mas são questões que nós vamos ter que resolver. Vai ter que ter transparência, mas eu acho que, em termos de inteligência artificial, eu não tenho receio. É fácil eu acrescentar toda esta principiologia na programação. O que eu acho difícil é acrescentar esta principiologia no que existe hoje na inteligência humana. Só para dar um exemplo, transparência na inteligência artificial não é difícil, é uma questão numérica, é uma forma. Agora, eu não consigo, numa decisão hoje de um desembargador, eu não consigo descobrir, eu sei o que é a fundamentação, mas eu nunca vou descobrir qual é a motivação da fundamentação dele. Não tem princípio de transparência que me demonstre isso. Na inteligência artificial, eu consigo alcançar isso. Eu consigo alcançar isso aí. Mas na inteligência humana, isso para mim é muito mais difícil. Certo? Quero ouvir as colegas, estou ansioso. Não, professor, eu concordo, não sei, acho que em parte. Eu concordo na perspectiva de que hoje o direito está absolutamente impregnado de tecnologia de inteligência artificial. Então, de fato, nós teremos aí inúmeras atividades humanas sendo substituídas pela
pela tecnologia, né, e a inteligência artificial vem trazendo essa otimização da justiça em diversos aspectos, mas eu ainda sou talvez um pouco mais conservadora quando eu penso na teoria da decisão e quando eu penso em uma decisão fundada exclusivamente em uma inteligência artificial. Acho que a inteligência artificial vai ajudar sobremaneira os juízes, sobremaneira, em termos de padronizar, em termos de busca de temas, de jurisprudência, de tudo. Mas, de fato, a hermenêutica, o algoritmo, até onde eu sei, ainda não faz. Então, essa é a minha parte conservadora em relação a isso. Volto a dizer, tem um pouco de preocupação com a questão da transparência, mas no sentido de que, hoje, as decisões que estão apoiadas em inteligência artificial, e aí, Cris, você me corrige se eu estiver errado também, eu não vejo explicitando que tomou decisão com base em jurimetria ou em algum dado vindo das tecnologias. Então, assim, são umas preocupações que eu tenho. Tenho preocupação de o juiz informar isso e o usuário querer exercer o direito dele de explicação, né? Falar, olha, eu não concordo, eu quero saber como você chegou a esses números, como você chegou a essas teses, e se foi usado um sistema, um modelo de inteligência artificial, eu quero entender exatamente como você chegou lá. E até onde eu sei, nós não temos ainda como... Nós temos a fórmula, certamente, que é a fórmula do algoritmo, mas nós não temos, muitas vezes, dependendo do tipo de inteligência artificial, nós não temos ainda como saber como foi esse passo a passo que chegou até um determinado resultado. Então, essas são as minhas inquietações, mas eu vou ouvir a professora Cristiane para saber se faz sentido ou se ela tem alguma consideração complementar. Eu acho que nem para fazer média, não, mas eu concordo com todo mundo, sabe? Todas as posições fazem todo sentido. Eu também sou muito defensora de tecnologia, né? Eu acho que todos os problemas podem ser remediados, mas eu concordo também com a professora Trícia que a gente também não pode ter um distanciamento total do elemento humano, né? Porque a gente tem aquelas situações ainda, pelo menos assim, no estágio atual que a gente tem de desenvolvimento da tecnologia, ele tem que ser muito supervisionado, né? Porque a gente ainda não tem uma capacitação, um treinamento, uma especialização tão assim, vamos dizer assim, livre de falhas, né? A ponto que eu possa confiar totalmente numa inteligência artificial, né? Eu ainda tenho que ter esse canal. Então, um exemplo bom, né? O pessoal defende muito o ADR é ótimo, mas eu já tive muitos problemas com o ADR, porque às vezes eu caio num canal que não tem o elemento humano, ele não tem a previsão de uma solução dentro daquilo que foi programado e eu acabo ficando sem solução. Eu acabo excluída do sistema e eu não tenho com quem falar. Então, eu sinto aí uma falta do elemento humano, né? Essa coisa do chatbot é um bom exemplo. Às vezes você liga lá no banco, diz que 1 para isso, 2 para isso, 3 para isso, 4 para isso, 5 para... Você não encontra a sua opção e ele fala bom dia, boa noite, um abraço e desliga na tua cara, né? E você fica ali naquele sistema preso pela tecnologia, sem um ser humano para te dar um atendimento individualizado. Então, eu entendo totalmente essa preocupação da professora Trícia, e, por outro lado, eu acho que uma vez que a gente mantenha sempre ali o elemento humano, né, a lei de processo eletrônico, ela representa bem isso, ela traz as novidades e ela sempre coloca ali uma saída para o físico, se não der para fazer no eletrônico, continua o físico. Você tem sempre que ter essa segunda via para justamente não violar, vamos dizer assim, o acesso à justiça, né? Não mitigar o acesso à justiça. Mas eu gosto da posição do professor Darcy de sempre defender, e eu sou assim também, tá? Eu sempre falo bem, eu falo que não existem barreiras tecnológicas, que, na verdade, tudo é uma questão de adequação, e o potencial da inteligência artificial realmente é
infinito, e é uma construção que a gente ainda não sabe o que está por vir, né? A gente pode falar do atual, e eu me diverti muito aqui quando o professor Darcy falou aí da hipossuficiência privada, e só para devolver aqui a brincadeira, lá na AGU, quando a gente faz uma coisa muito bem, o pessoal fala assim, nossa, parece até setor privado, né? É exatamente o contrário, o elogio, né? Não, a gente vai ter o nosso padrão de qualidade. Então, assim, muito obrigada e aprendi muito e realmente esse debate é muito instigante. Eu não vejo a hora de chegar lá em Gramado, né? Para o debate, também para o chocolate, né? Com certeza. E para o vinho, né? Para o vinho também, né? É Tem vinho, verdade. viu? Só, eu não vou certeza. resistir, viu, professor Cristiano, mas só para os colegas pensar, para a gente pensar. Quando, nesse momento, né, Darcy, aí, quem vai ter que ter prazo em dobro é a esfera privada, né? É o contrário, prazo em dobro, aquela coisa, exame necessário, vai inverter, né? E veja, a gente está aqui no ambiente digital, a gente está fazendo uma masterclass, né, numa sala virtual, cada qual em um ponto diferente do país, mas a gente sabe também que nada substitui o encontro presencial, ainda mais uma associação, um instituto como é o nosso, querido Instituto Brasileiro de Direito Processual, então nada substitui realmente esse nosso encontro, né, em anos intercalados, então tivemos a pandemia, eu acho que é um motivo a mais para estarmos juntos, né? E teremos a honra, né, presidente Cássio, de contar com esses 3 grandes professores conosco, presencialmente em Gramado, muito em breve, no final de outubro. Aí sim, para nós nos conhecermos, quem também está assistindo e for assistir depois também essa Masterclass, sinta-se convidado, vai ter a oportunidade de estar presente, né, professor Cássio, e conhecer pessoalmente esses 3 grandes nomes do direito processual. E aí a gente, então, conhecer um pouco, conhecemos agora num formato online da inteligência artificial, da tecnologia no processo, mas também teremos muito em breve uma oportunidade ímpar de conhecer os palestrantes, de entrar em contato com eles, ouvi-los e ter esse momento de congraçamento do nosso querido instituto, que é insubstituível, e num lugar ímpar, como a Cristiane mesmo falou, né? Com chocolate, com vinho, então eu acho que realmente há determinadas questões no mundo presencial que são insubstituíveis, né, professor Cássio? Devolvo a palavra ao presidente, então, aqui para nosso fechamento, mas eu acredito bastante nisso também, né, professor Cássio? Com certeza, professora Flávia. Só para agradecer mais uma vez, professor Darcy, professora Trícia, professora Cristiane, né? Aquela história, né? Uma degustação, né? Já se falou em chocolate, falou-se em vinho, então falamos em degustação, né? Para aquilo que vem. E essa live ela fica gravada aqui no IBDP, né? A gente está disponibilizando, isso deve entrar aí numa área reservada do nosso site, para os nossos associados, também tudo isso está também sendo implementado aqui nessa diretoria, né, que assumiu aí no começo do nosso ano, para a gente evoluir também os nossos vínculos associativos, né, mas nesse momento aí oferecendo para toda a comunidade acadêmica. Então, e cumprimento também, agradeço, Flávia, aí tua participação intensíssima, né, na coordenação das jornadas, nessas lives e tudo mais aí do nosso instituto, tá? E é isso, gente. Então, boa noite aí para Vitória, aí para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, aqui para São Paulo, a todos os colegas aí que atenderam o nosso convite, e até a nossa próxima live, a nossa próxima masterclass. E as minhas perguntas aqui, professor Cássio, não interrompendo, mas assim como o senhor, eu também tenho aqui a minha listinha de perguntas para fazer para eles lá em Gramado, sim, né, do que nós não pudemos perguntar aqui, no que não deu tempo, vamos perguntar lá em Gramado, né, professor Cássio? Tá ótimo, então. E isso sim, nós vamos crescer da inteligência artificial. Ela não vai jamais conseguir degustar um vinho ou um chocolate, né, Cristiane? Isso não tem como. Exatamente, não pelo menos isso, né? É verdade, então, é verdade. Legal, gente. Muito obrigado, então. Uma boa noite a todos e a todas. Até a próxima. Um abraço aí, obrigado. Um abraço para todo mundo. Obrigada, professora Trícia, professor Darcy, professora Cristiane, presidente Cássio, até breve. Obrigada a todos. Obrigada, Beatriz, também. Um abraço, Cássio. Flávia, Trícia, um abração. Valeu, Cristiane. Valeu, um abraço. Até breve. Tchau, tchau.